Olá, tudo bem? Tudo bom, gente? Como vocês estão? Olá, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para a gente começar a nossa live. Nossa live que vai falar de um assunto tão importante, eu diria um assunto fundamental, né? Que é sobre a ansiedade. E a ansiedade num ponto de vista diferente daquele que a gente tem maior contato, que é o ponto de vista de uma medicina oriental, a medicina chinesa. E tenho certeza que vai ter muito a acrescentar para todos nós. Vai ser muito positivo esse nosso encontro. Então vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar o pessoal chegar. Olá. Olá todo mundo. Estávamos aguardando, o Dr. Dariush chegou, que coisa boa, maravilha. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Edson? Tudo bom, Letícia? Vamos lá. Para participar com a gente aqui nesse encontro. Hoje vai ser um encontro muito... Tudo bem, Dr. Dariush? Boa noite. Boa noite. Que alegria essa live de hoje. Meu prazer. É um prazer. Essa live hoje é uma live tão importante, né? Tão querida pra gente, porque fala de um assunto especial, né? Um assunto que permeia os lares brasileiros e os lares mundiais. Então, atualmente, todo mundo conhece alguém que se identifica com o nosso tema hoje. Com certeza. Eu acho que um mal moderno, eu sempre falo que a maioria das pessoas chegaram a conhecer a palavra pandemia quando o vírus da Covid chegou, mas nós já estávamos no meio de uma pandemia, talvez de maior gravidade, que era a pandemia de desequilíbrio emocional. E isso é algo que digo, é um problema coletivo, não é que algumas pessoas têm e outras não têm. Nós existimos num espectro em relação à saúde emocional ou à falta dela na vida moderna. E o primeiro passo é entender em que meio estamos imersos e a partir daí podemos, a partir daquela compreensão, podemos fazer algo a respeito. Perfeito, perfeito. Não tem como falar da medicina chinesa sem a gente integrar, né, a visão que eles têm, uma visão muito antiga, de uma milenar, não há como dissociar, né, a parte final da saúde. Então, eles misturam essas duas informações de uma forma
muito interessante, muito equilibrada, né? Então, a saúde emocional é tão importante quanto qualquer análise que se faça, física, né? Orgânica, fisiológica, anatômica. E aqui eu vou, primeiramente, agradecer as duas meninas, tá? E salientar o tempo inteiro que não existe uma melhor que a outra. Essas duas medicinas, elas são complementares. E graças a essas ações é que a gente tem hoje uma condição muito interessante de avaliar a fundo a saúde de todo paciente, unindo a medicina oriental, que é uma medicina de base energética funcional, com a medicina aqui ocidental, que é uma medicina orgânica, atômica funcional. Então, aqui a minha gratidão, as duas formas de análise são todas positivas e complementares, e quem ganha somos nós. Natália, você quer começar a falar sobre a questão da ótica chinesa do ser humano, dos seres vivos? E aí nós podemos partir para a questão propriamente, assim, para a questão específica de saúde emocional. Então, falando um pouco sobre as emoções, quando a gente fala das emoções, a gente percebe que tem leis da medicina chinesa para dar base para tratar desse assunto. Tá? Essas leis começam, datado aqui no Suen, 700 antes de Cristo, enciclopédia do Imperador Amarelo, já bastante antiga, várias leis, né, que nos dão base para falar sobre isso. Eu separei 7 leis dos quais a gente pode fazer uma introdução sobre a parte mental e a parte emocional na nossa saúde. Tá? A primeira lei que pode... Bom, a primeira... Você me avisa se você estiver ouvindo, tá bom, Dariush? Tá, tudo certo, me desculpe. Tudo bem. Então, a primeira lei que a gente vai falar sobre ela é que os órgãos produzem as emoções. A primeira orientação que a gente tira da medicina chinesa é: todo órgão produz uma emoção, tá? A gente pode falar aí de várias emoções, tá? Eu vou dar aqui 5 exemplos disso, tá? Trazendo aqui os 5 principais meridianos, os 5 principais canais que abastecem o nosso corpo de energia e de sangue, tá? Então, imagine que o corpo humano é totalmente fundamentado em cima de 5 principais canais, dentre tantos outros que a gente vai abordar aqui também, tá? Mas começando relacionando a parte de cada órgão com a sua emoção. Então, a gente pode começar, por exemplo, com o coração, tá? Então, o coração e o intestino delgado e os vasinhos, eles controlam e produzem uma emoção chamada alegria. Então, é uma emoção positiva que os órgãos produzem, tá? Então, coração, intestino delgado, os vasos, principalmente o coração ali, produzindo alegria. A gente pode passar também para a questão de outro meridiano, de outro conjunto de órgãos, que seria o baço pâncreas, não produzindo especificamente uma emoção, mas uma capacidade de pensamento, uma capacidade de intelecto. Tá? Então, aquelas pessoas que se preocupam demais e pensam demais e raciocinam demais, tá? Podem também ali estar usufruindo
dessa qualidade que esse conjunto de órgãos nos proporciona. Um outro conjunto de órgãos seria ali a parte do pulmão e a parte do intestino grosso, produzindo emoções importantes, que é a sabedoria e a tristeza. Então, todos esses conjuntos de órgãos produzindo emoções positivas e, quando desequilibrados, emoções negativas também. Tá? Então, coração, alegria, quando está em equilíbrio, uma emoção positiva. Quando está em desequilíbrio, a euforia. Né? Uma coisa exacerbada, um movimento eufórico e não necessariamente assertivo. Tá? O baço pâncreas promovendo aí a questão do pensamento. Um pensamento extremamente acelerado, ou um pensamento organizado, ou um pensamento já com uma dificuldade de elucidação dos pensamentos, já um cansaço nesse sentido de produção de pensamentos. O intestino grosso junto com o pulmão, tristeza e sabedoria. A gente chega no meridiano do rim, tá? Rim, bexiga, né? Tendo a questão da coragem, da força de vontade, e também a questão do medo, a energia negativa sendo medo, energia positiva a coragem, o enfrentamento, né? E o fígado com a vesícula biliar, os dois aí trabalhando, formando uma emoção de agressividade positiva, de ímpeto, de decisão, né? De execução. E quando negativo, quando em desequilíbrio, ali a raiva, a irritabilidade, a mágoa, a frustração, o rancor, né? Então, a gente tem, para começar, esses 5 canais principais produzindo as emoções. Isso está na enciclopédia do Imperador Amarelo, dizendo que todo órgão produz emoção. Então, a primeira lei que a gente vai se fundamentar aqui no nosso bate-papo, né? E aí a gente tem também a segunda lei que eu trouxe aqui para a gente bater papo, é que toda emoção é importante. Então, a gente não desqualifica nenhuma emoção, né? Seja ela uma emoção positiva, que tem a função de produzir uma outra emoção, ou de controlar uma outra emoção, tá? Então, toda emoção é importante, tá? Não desqualificamos e entendemos que, para o equilíbrio, é importante que uma produza a outra e uma controle a outra, tá? Nesse sentido, por exemplo, a raiva, uma pessoa extremamente colérica, irada, tá? Num momento de muita raiva, a única coisa que interromperia a raiva excessiva, a agressividade excessiva, seria a tristeza. Então, a tristeza sendo aí um dominante da raiva, o avô da raiva, né? Então, é o nosso ciclo que a gente chama de ciclo de geração ou ciclo de dominância. Uma emoção gerando outra, ou uma emoção cancelando a outra, interrompendo a outra, né? Isso é a segunda lei que a gente pode trazer aqui também, para que as pessoas entendam que é importante sentir. É importante estar atento às nossas emoções, né? E todas são importantes, né? A terceira lei que eu trouxe para a gente conversar é que as emoções positivas podem ser moduladas. Então, seja na parte da alimentação, seja na parte da acupuntura, seja na parte da craniopuntura, seja na parte de um exercício físico, seja na parte de um processo, um exercício respiratório, um qigong, um tai chi, qualquer exercício que a gente faça, a gente produz e a gente modula as nossas emoções. Como? Estimulando corretamente os órgãos internos. Então, isso também é um dado que a medicina chinesa coloca, que é muito importante, né? Será que eu consigo modular uma emoção num paciente meu? Um paciente deprimido, por exemplo, já com desequilíbrio muito crônico, já vivendo um padrão de desequilíbrio há muitos anos, será que eu consigo, de certa forma, interferir
na produção de de uma outra emoção. Então, isso a gente pode desenvolver também pela parte da alimentação ou outra forma de interceder pelo nosso paciente, pelo nosso indivíduo do qual estaremos tratando, né? Uma outra questão muito importante é que as emoções dominam todas as células do nosso corpo, né? E dentro desse conceito, a medicina chinesa coloca o Qihua Wuhua. É um conceito muito interessante, muito bonito, porque eles dizem o seguinte: toda célula produz uma emoção. Toda emoção produz uma nova célula. É como um ciclo sem fim. Uma célula saudável produz uma emoção saudável. Uma emoção saudável produz uma outra célula saudável. Uma célula doente pode produzir uma emoção desequilibrada. Uma emoção desequilibrada pode produzir uma célula desequilibrada. Então, Qihua Wuhua. O material forma o sutil e o sutil forma o material. Dariushi? Dariushi está me ouvindo? Vamos ver se o Dariushi vai precisar entrar de novo na live. Estamos aguardando, Dariushi. Vamos ver o que houve. Vou dar mensagem aqui para ele. Mas esse conceito é um conceito muito importante, muito interessante, né? A nossa capacidade de... Dariush caiu. Daqui a pouco ele volta. Nossa capacidade de formar, a partir das nossas células materiais, um pensamento. Se as nossas células materiais estão equilibradas, estão em equilíbrios, estão saudáveis, formando um pensamento também saudável, né? E vice-versa, um pensamento saudável formando uma nova célula. Vamos esquecer um pouco o conceito aqui da nossa medicina ocidental, que a gente agradece muito e que a gente vê muita importância. Aqui o nosso sentido não é trazer mais ou menos importância a nenhuma das medicinas, mas é trazer a forma como elas abordam os temas de forma diferente e complementar, tá? A gente sabe que aqui pela medicina ocidental, o sistema límbico formando as emoções, o nosso córtex pré-frontal formando as emoções, mas no conceito da medicina tradicional chinesa, voltando com Dariush aqui, pronto. Convidar. Oi, Dariush. Que bom que voltou, deu tudo certo. Eu não perdi nada, não. Eu tava ouvindo e... Sim. Pode continuar, por favor. Então tá. Então, o conceito aqui é a gente somar uma nova forma de entender, que é todas as células do corpo formam emoções, tá? Então, o centro de emoção, ele é totalmente espalhado pelo corpo inteiro. E parece que atualmente algumas terapias integrativas já começam a trazer essa abordagem também, né, da emoção sendo produzida por outros órgãos que não o cérebro, né, que não o nosso córtex frontal, tá? Então, esse é um conceito interessante. Uma outra lei, que é a lei que talvez eu mais fale dessa lei nas minhas consultas, a que mais me encantou é: o sangue é a cadeira que a mente senta. Eu achei essa frase, assim, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, muito, muito importante, tá? Então, o sangue forte é uma cadeira forte. A mente senta, a mente descansa,
a mente toma boas decisões e ela não tem pressa e assertividade, ela é assertiva. Um sangue fraco é como uma cadeira fraca, que a mente tenta se sentar, mas não consegue encontrar uma posição confortável. Então ela se levanta e fica buscando aonde ela pode se sentar novamente. Tá? Então, assim, é muito parecido com o estado do tema que a gente está trazendo hoje, que é o estado da ansiedade, né? Uma das causas da ansiedade, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, pode ser o sangue deficiente. Então, um sangue que tenha uma deficiência na sua circulação interna pode trazer um desconforto para a mente poder sentar, se organizar e decidir. Esse conceito é um conceito também do Elo de 700 antes de Cristo, tá? Então, bastante antigo. E, terminando a parte de conceituação, é que a mente calma, ela depende do equilíbrio dos canais, dos órgãos, das vísceras. Então, voltando de novo para aquele conceito de órgão produzindo pensamento, produzindo emoção, e emoção produzindo um novo tecido material. Então, Tirua, Vurua. Então, essas leis eu acho que são leis que abrem para a gente um campo para a gente falar sobre a ansiedade, né? E dentro desse ponto de vista, a ansiedade, tudo na medicina chinesa, a gente olha a causa, né? Da onde vem a causa desse sintoma? Muitas vezes o que aqui a gente chama de doença, lá é um sintoma, né? Da onde vem esse sintoma? Vem de qual síndrome? Vem de qual desequilíbrio de canais? E aí a gente vai lá e busca equilibrar de novo aquele canal, para que todo o campo de sintomas que age dentro daquele canal possa ser suprimido. Então, de uma maneira muito lúdica, eu digo dessa forma: o canal é como um guarda-chuva. Dentro desse canal, cabem vários tipos de desequilíbrios diferentes, ou como a gente chama aqui, várias doenças diferentes. Tá? E quando a gente equilibra esse guarda-chuva, quando a gente coloca esse guarda-chuva de uma forma mais equilibrada possível, todos aqueles desequilíbrios que estão dentro desse guarda-chuva são suprimidos, são retirados, são reequilibrados. Então, é uma forma muito interessante e muito lúdica da gente entender a parte de síndromes. O que a gente chama de síndrome nada mais é do que um desequilíbrio que antecede uma doença, né? Uma doença seria um desequilíbrio vivido de forma crônica. Então, esses conceitos são importantes aqui para a gente falar da medicina tradicional chinesa. Bem, eu gostaria de começar a dizer que muitas coisas, muitos efeitos que nós vemos na medicina chinesa é por questão de observação ao longo de séculos. Eu, pessoalmente, ainda não sei como eles descobriram, como eles tiveram o poder de percepção de descobrir essas associações. Mas nós vemos, por experiência mesmo, que quando falam do canal do fígado e sua associação com raiva, por exemplo, com frustração, ou do canal do pulmão e sua associação com tristeza, nós vemos na prática que por algum motivo existe isso, que o estímulo do canal do fígado, dos pontos nas várias localizações no corpo do canal do fígado,
tem a capacidade de acalmar frustração, acalmar raiva. Então, é uma construção conceitual e é uma nuvem de funções. Por exemplo, voltando ao canal do fígado. O canal do fígado não é só o fígado órgão. Inclui o fígado órgão e seu funcionamento. Mas aí engloba a questão da frustração, a questão de lidar com situações que estão fora do nosso controle. No extremo é a raiva, é a fúria, mas nem sempre. E outras características associadas com esse funcionamento. Então, não estamos falando de um canal que afeta o fígado e nada mais. É um conjunto de atributos e habilidades. Outro exemplo, baço pâncreas. Baço pâncreas tem muito a ver não apenas com o baço, órgão, o pâncreas, órgão, aquele órgão anatômico que se vê em exame de imagem, por exemplo, mas com o poder de criatividade mental, de pensamento, poder de análise, poder de decorar, de memorizar. São associações curiosas que no primeiro contato parecem um pouco estranhos, até criar dúvida. Como que o pulmão está associado com a tristeza? Mas com experiência ou observação sistemática, se vê que essas associações, por algum motivo, existem. Outra coisa que eu queria falar, não vou entrar muito nas questões específicas que a Natália deu uma visão global, então não precisa entrar muito nessa questão. Mas a questão de lidar com equilíbrio, o desequilíbrio emocional e até espiritual, o aspecto espiritual que está intimamente relacionado às emoções. Isso é algo que não é uma lista de coisas a fazer. Tem gente que diz, olha, como que eu faço? Olha a pergunta, olha a perspectiva. Como que eu faço para lidar com minha ansiedade? Como que meu filho faz para lidar com impulsividade? O que ele faz? O que nós precisamos perguntar de nós, como pacientes, como pessoas, no caso daqueles de nós que trabalhamos com saúde, nós precisamos nos perguntar isso em relação ao paciente. Não é o que se faz, e sim como deveria ser. É um estado, nós estamos falando de um estado de ser, não uma lista de coisas a fazer. Então, se vê isso muito na abordagem ocidental a problemas emocionais. Medite assim, faça música assado, faz meditação, todos úteis, mas não aborda a questão de como tudo isso deveria nos ajudar a evoluir e mudar a maneira de ser. Eu vou ser um pouco mais específico. Vou dar um exemplo. Algo que nós vemos muito, talvez é o desequilíbrio mais comum na vida moderna, é estagnação do Qi no canal do fígado. O que isso quer dizer? Estagnação do Qi é quando o Qi, aquela força vitalizadora, deixa de ter um fluxo suave, natural, naquele meridiano. No meridiano do fígado, isso acontece com frustração ou por uma situação muito difícil, por exemplo, uma vida casada muito difícil, ambiente profissional abusivo,
etc. Pode até ser do trânsito da cidade onde eu morava. Tem muitas coisas. Mas isso cria uma estagnação do Qi no canal do fígado. E isso pode se manifestar. Ninguém vai chegar e dizer, olha, eu tenho estagnação no canal do fígado, eu sinto que está estagnado. Não. A pessoa pode chegar dizendo que eu tenho uma sensação de desconforto no hipocôndrio, debaixo da caixa torácica, no meio do estômago, eu tenho uma sensação de aperto aqui. Isso é clássico. Aperta aqui. Nas mulheres pode dar dores menstruais, sem explicação. Dores menstruais com todos os exames normais são um exemplo clássico de estagnação de Qi no canal do fígado. Pode dar, porque o fígado também domina as mamas e o tireoide. Então, aqueles casos de mastite ou dor nas mamas, que ninguém consegue dizer, olha, todos os exames estão normais, não tem nada. Não é que não tem nada, não tem nada que os meios ocidentais consigam detectar. Então, aquela dor na mama, mastites mal explicadas, muitas vezes são estagnação do canal do fígado. Tiroidite Hashimoto, nódulos no tiroide, glaucoma, dor, enxaqueca, que acontece no... É um clássico, a imagem do meridiano da vesícula biliar, que é o par do fígado. Então, quando começamos a olhar, vemos que está tudo muito bem descrito por esses seres muito observadores que ao longo dos séculos foram compilando isso. Por que isso é importante? Não é apenas pela beleza filosófica, porque beleza filosófica não resolve os males das pessoas. Mas se vê que isso encaixa numa construção conceitual, encaixa, explica e o mais importante é que consegue resolver tratando os pontos certos pela acupuntura ou por fitoterápicos de destaque, com dietoterapia, com dieta correta. Então, o importante é que abre todo um universo de tratamento para problemas importantes, problemas incômodos ou pior, que a medicina ocidental nem começa a poder descrever. Então, quando eu falo da maneira de ser, não vou me prolongar muito, porque precisamos ter tempo de conversar e de discussão. Então, o exemplo que eu estou querendo te dar é o seguinte. Quando chega alguém e diz, olha, eu estou muito frustrado, ou com minha família, ou estou preocupado com o meio ambiente, eu estou frustrado com minha vida profissional e por aí vai. Então, nós podemos dizer que tem fatores externos que estão criando frustração ou raiva nessa pessoa, ou decepção, ou seja o que for. Pelo outro lado, nós podemos dizer o seguinte, que essa pessoa pode até ser eu. Isso é algo que nós começamos a entender primeiro olhando no espelho. Pode ser que o jeito que eu sou ainda não evoluiu para lidar com o universo que não segue os meus desejos. Então, eu não tenho desprendimento suficiente, eu não tenho paciência para dar tempo para as coisas evoluírem do jeito que eu gostaria. Eu tenho, talvez eu estou rígido demais na minha concepção de como o universo deve ser, como eu devo ser tratado no trabalho, como os outros devem falar comigo. Então, muitas vezes,
a solução, o início da cura começa com a transformação interna da pessoa, de mudar como lidar com sua percepção, expectativa da sua vida, do universo, das outras pessoas. Como que a acupuntura pode ajudar nisso, junto com a dieta, junto com o fitoterápico, todos de mãos dadas, e que ajuda a suavizar a estagnação de Qi no corpo, os desequilíbrios de energia em diferentes meridianos e facilita a evolução da pessoa. Então, não é que vamos dar certa comida, essas gotas, e funcionar 15 pontos e pronto, nós curamos a pessoa. Não, é uma facilitação da pessoa se equilibrar perante um mundo desequilibrado. Perfeito, perfeito. Perfeito. A sua fala tem vários pontos que né, eu enxergo de uma forma muito, muito positiva, principalmente nesse desfecho que você colocou, que são formas auxiliadoras de que a pessoa faça um movimento de buscar o seu próprio equilíbrio, né? Então, seja pela dietoterapia, seja pela acupuntura, seja por qualquer estímulo externo, o estímulo ele é muito interno, né? Então, as técnicas auxiliam, porque elas modulam e ajudam o organismo, ajudam a pessoa, o espírito que está ali, a se autodesenvolver nas suas qualidades, nos seus atributos, né? E para ela se colocar de uma forma que ela consiga se organizar frente ao melhor equilíbrio que ela pode ter dentro do cenário em que ela vive. Agora, trazendo a estagnação do Qi, do fígado, como você trouxe e pontuou de uma maneira muito bacana, se a gente for pegar, assim, pelo que nós lemos da medicina chinesa, existem padrões sindrômicos, padrões de desequilíbrios que trabalham e que aprimoram a ansiedade, colocando dessa forma, né? Existem alguns padrões sindrômicos que ratificam a ansiedade, que podem gerar mais ansiedade, né? A estagnação do Qi do fígado é uma das causas principais do desenvolvimento da ansiedade. E o mais bonito da medicina chinesa é porque ela não fecha uma causa para todos. Ela não é uma medicina generalista. Ela é uma medicina que avalia o indivíduo. Então, a gente pode aqui ter 3 pacientes, paciente A, paciente B e paciente C. Os 3 foram diagnosticados com ansiedade, tá? Mas a causa sindrômica dos 3 é diferente entre si, né? Então, a gente pode ter o paciente, por exemplo, número A, que vive processos condizentes à ansiedade por estagnação do Qi. O paciente B, por exemplo, vive a questão da ansiedade por uma deficiência de sangue. O paciente número 3 vive a questão da ansiedade por um calor no canal do coração, né? Então, o paciente D, por exemplo, um quarto paciente, pode apresentar o padrão da ansiedade, vivenciar a ansiedade por um desequilíbrio do meridiano do rim. Então, isso traz para a gente o entendimento de que a ansiedade é o sintoma comum dos 4 pacientes, mas a causa primária de cada um desses pacientes é diferente. As condutas alimentares devem ser diferentes, respeitando a causa de origem. As condutas da acupuntura são diferentes também, né? As condutas de exercício físico, do qual o educador físico vai
orientar o paciente também é diferente, né? É por isso que a gente não trabalha com protocolo fechado. A medicina chinesa não trabalha com protocolo fechado. Não existe o passo a passo, como o Dr. Dariush comentou, de como melhorar a ansiedade. Da onde vem a sua não vamos usar um pronome possessivo, mas da onde vem esta ansiedade que este paciente está vivenciando? E para cada um a gente desenvolve uma terapêutica diferente, uma alimentação diferente. Então, por exemplo, vamos colocar a estagnação do TI do fígado. Estagnação do TI do fígado, geralmente, são pessoas que não gostam de falar, não têm facilidade em encontrar e conversar sobre os seus traumas, em conversar sobre suas emoções, não gostam de se abrir, não gostam de expressar. Geralmente elas vivem algum processo na vida e se fecham no sentido, eu não vou mexer naquilo porque aquilo dói. Então eu não quero viver, não quero mexer naquela emoção, trazer aquilo à tona, né? E o grande forma que o fígado encontra de fluir as suas emoções, de extravasar as suas emoções, é pelas lágrimas, né? Então, o paciente que tem dificuldade de chorar, por exemplo, é um grande candidato a estagnar o TI do fígado, né? Um paciente que chora por tudo, por sua vez também, você não pode comentar um dado com ele que ele se abala e entra em prantos. Também é um paciente que tem uma grande propensão em desenvolver estagnação do TI do fígado, porque ele não consegue se expressar. Ou ele está demasiadamente fechado, ou está demasiadamente chorando. Então, eu vejo muito isso dentro dos atendimentos das consultas, né? Quando você diz, quando um paciente fala para você assim, alguém da minha família faleceu, né? Mãe, pai, alguém, mas eu não tive tempo para chorar, porque eu precisei fazer outras coisas. Eu precisei cuidar dos filhos, eu precisei cuidar dos parentes, eu precisei organizar a parte burocrática do falecimento, eu precisei lidar com os problemas materiais e não tive tempo para chorar. Se dessa forma isso não for em algum momento trabalhado, isso pode virar uma emoção que foi restrita, que foi encapsulada, que foi estagnada. É o que a gente chama de estagnação do TI do fígado, né? Então, o fígado, na medicina chinesa, ele tem a função de circular o sangue pelo corpo. É ele que faz o fluxo de sangue ser distribuído para cérebro, para o baço, para os pulmões, para os rins, para as gônadas, para todo o local, para os olhos. E se esse fluxo circulatório de sangue não conseguiu desenvolver-se para todos os tecidos que ele precisa ser encaminhado, aí temos uma estagnação do TI do fígado por uma causa emocional. Então, a medicina chinesa, como nós comentamos no início da live, ela costura muito bem a parte orgânica, o adoecimento físico, por exemplo, uma esteatose hepática, gordura no fígado, uma hepatomegalia, por exemplo, um fígado que cresce bastante, ou um fígado que está com as enzimas digestivas muito alteradas, e a parte emocional. Essa costura, ela é feita, ela é entrelaçada de uma forma muito positiva, né? E o paciente que vive o processo de estagnação do TI do fígado é um paciente que geralmente sente dor, porque aonde a energia não flui é onde a gente tem dor, né? Então, isso é posto, acho que você deve usar esse conceito bastante na questão da acupuntura e da crâniopuntura, que é onde não tem fluidez de ti, a dor, né? Aonde há estagnação do ti, a dor. Então, o nosso corpo, ele não
não é adequado que ele se estagne, que ele se repreenda. Ele é dinâmico, ele é fluido e os canais se alimentam, né? E quando a gente estagna por alguma questão, um desses canais, a dor aparece. Então, a dor nas mamas, a dor na menstruação, a endometriose, como o Dr. Dariush colocou, os nódulos, os cistos, que são as estagnações que se encapsulam, né? Que geram uma questão material dizendo ali há uma estagnação. Por algum momento, por alguma questão, o Ti estagnou, e se esse Ti estagnado se cronifica, estagna sangue junto, né? Como no caso, por exemplo, da endometriose. É um tecido altamente sanguíneo, altamente irrigado, estagnado, preso, né? Eis uma estagnação de sangue, nesse caso. E a ansiedade, por exemplo, esse paciente que não gosta de se expressar e que não gosta de lidar com as suas emoções e que não busca, muitas vezes, uma terapia psicoterápica, a fala, desenvolver a lidar com as suas frustrações, com as suas mágoas, com as suas decepções, com a sua irritabilidade, ele estagna, né? E pela alimentação, a gente tem como interferir nessa estagnação. A gente tem como trazer uma mensagem por meio de um alimento para o fígado e dizer, fígado, você pode fluir melhor. Isso a gente faz pela alimentação. Isso a gente faz pela acupuntura, no seu caso, por exemplo. Eu não trabalho com acupuntura, mas a acupuntura também auxilia na distribuição de sangue pelo fígado, né? Então, são formas, o exercício físico faz isso também, né? É importante essa visão do profissional de saúde, porque não existe uma frente, existem várias frentes diferentes que podem trabalhar simultaneamente, ambas, todas se complementando, para dissolver alguma questão que seria a questão que está em maior latência nesse paciente, né? Então, essa questão, por exemplo, a insônia, vamos colocar a questão da insônia. A insônia, muitas vezes, ela é um sintoma da estagnação do Ti do fígado, mas ela também pode ser um sintoma do calor no coração. Então, o paciente tem sintoma, da onde vem esse sintoma? Qual é o eixo, qual é o meridiano que está precisando de um apoio melhor, né? Então, a segunda causa principal da ansiedade, vamos colocar, primeiro, uma estagnação do Ti do fígado, que, como o Dr. Dariush falou, é muito comum atualmente, né? Frustrações no trabalho, na família, e pouco desenvolvimento, talvez, oral, né? Harmonioso, acolhedor do profissional de saúde, enfim, várias questões, né? Estagnando, por exemplo, no caso da endometriose, no caso dos nódulos, no caso da fibromialgia, que também eu vou colocar um sintoma clássico da estagnação do Ti do fígado, a artrite reumatoide também, enfim, essas que a gente chamaria aqui de doenças, né? Que a gente chama lá de sintomas da estagnação. Mas um segundo motivo, assim, que eu vejo, né, falando da minha prática clínica, que tem um grande peso na questão da ansiedade, é a deficiência de sangue, né? E como eu comentei da questão do Suen, 700 a.C., né, aquele compilado de conhecimento da medicina tradicional chinesa dizendo: o sangue é a cadeira que a mente senta. O sangue é o veículo que distribui energia em todos os canais. O sangue lubrifica, o sangue alimenta, o sangue hidrata, o sangue espalha, o sangue recolhe, né? E a falta de sangue, a falta desse veículo em distribuir as suas propriedades para todos os tecidos é uma das principais causas também do processo de ansiedade. E aí, dentro dessa abordagem, da onde vem a ansiedade do meu paciente? Como que a gente avalia isso? Por sinais e sintomas. É aquilo que o paciente traz
né? Então, se ele sente muita tontura, ele sente muita cãibra, ele tem a vista embaçada, né? Então, ele sente dormência nos membros, ele quando levanta rapidamente, ele se sente tonto, né? Então, são sintomas, por exemplo, da deficiência de sangue, né? Atualmente, uma das causas muito também importantes, assim como a estagnação do tecido fígado, mas a deficiência de sangue. Eu vejo muito isso em mulheres, principalmente, tanto pela questão da menstruação, quanto pela baixa qualidade alimentar, muitas vezes. Então, mulheres que perdem o sangue, obviamente, todo mês, naquele ciclo da própria menstruação, e que pela alimentação não conseguem repor os nutrientes que perdem na menstruação. E com isso, ao longo do tempo, a menstruação vai minguando, vai ficando rala, vai ficando fraca, e o sangue vai ficando claro até ficar rosado, né? Então fica rosadinho também, né? Então, essa forma da deficiência de sangue, e uma das questões da deficiência de sangue, que hoje em dia é muito trabalhada, é muito vista, é a questão da alta parte cerebral. A demanda cerebral é muito grande. O cérebro é um órgão que utiliza boa parte do nosso sangue, né? Então, o cérebro, ele precisa de muito sangue. Ele é altamente irrigado, e a circulação do fígado, que tem essa capacidade de distribuir sangue para todo o corpo, ele precisa também distribuir para o cérebro. E as pessoas que usam o intelecto demais, a parte mental demais, trabalham aí 10 horas por dia, 12 horas por dia, pensam muito, raciocinam muito, estudam muito, consomem muito sangue, precisam repor esse sangue, né? O sangue, a gente coloca dentro da visão da medicina chinesa um trabalho conjunto de baço, a parte digestiva, o baço controlando ali toda a questão digestiva, né? O rim, o meridiano do rim, que entraria ali a questão da medula óssea, medula espinhal, né? A gente sabe desses componentes, né? De digestão bem feita, a medula trabalhando de uma forma adequada e o coração bombeando isso, né? E a deficiência de sangue também é algo muito comum da gente encontrar, principalmente em mulheres, muito no pós-parto, né? As mulheres entram constantemente em processos de anemia, né? No pós-parto, até porque muitas vezes na alimentação, durante a gestação, não é feito o cuidado necessário via alimentar, né? Mas não só a parte gestacional, mas a parte do intelecto também, né? A gente vê bastante. A questão da própria dificuldade digestiva, né? Então, falando de um baço pâncreas, às vezes, que não tem o yang aprimorado, então é uma alimentação muito não é nutritiva, muito fria, muito úmida, né? Então é difícil também a parte digestória, o sistema digestório captar os nutrientes que ele precisa para o baço acender essa circulação para cima, para o cérebro, né? Então a parte da digestão, da absorção é muito importante para nutrir o sangue de forma adequada, né? E a parte do que a gente chama de rim, né? O meridiano do rim, o canal do rim dentro da medicina chinesa, que abarca muito mais órgãos do que o próprio rim, né? Então, abarca aí as adrenais, né? Então, abarca cérebro, né? Então, toda essa questão, abarca tireoide, né? E toda essa questão de dar as condições para que a parte de neurotransmissores ali sejam produzidas adequadamente. Porque se todo o equilíbrio orgânico, energético, funcional desses canais não estiver bem orquestrado, sangue fraco, estagnação do tecido fígado, uma deficiência da alimentação, uma alimentação que não é adequada para aquela pessoa, né? Então,
Então, tudo isso vai enfraquecendo o organismo, e com as situações do cenário em que ela vive, ela pode, de fato, desenvolver alguma questão a nível de ansiedade que seja mais intensa, né? Chegando até a questão da crise de pânico, né? Então, são formas, causas possíveis do desenvolvimento da ansiedade. Então, o que a medicina chinesa traz para a gente com grande sabedoria é: a ansiedade não é protocolar, a depressão não é protocolar, né? Qualquer emoção não se tem um protocolo para tratar. É um conjunto de fatores de avaliação para que a gente chegue na causa da síndrome. Qual é o motivo pelo qual é o padrão sindrômico deste paciente que está fazendo com que ele apresente essas questões emocionais e mentais. E aí todo profissional da área da saúde precisa vir para perto, né, para poder acolher cada um no seu espaço, cada um na sua área, acolher aquele paciente da forma mais positiva possível, mais acolhedora possível e mais assertiva, para que ele desenvolva suas condições de ter esse auxílio e sair daquele processo. E aqui na clínica, né, doutor Dariush, a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar, temos aqui vários profissionais justamente para poder fazer esse apoio, né, do profissional com outro profissional. Então, como que você enxerga isso? Eu enxergo dessa forma aqui. Vamos trabalhar em conjunto para, por exemplo, orientar a questão da estagnação. Qual é o psicólogo que está envolvido também dentro desse processo, né? Então, trazer todo um aparato de profissionais que possa auxiliar o paciente a se autodesenvolver, como você falou, a ser. Não é a fazer, mas a ser, né? Ser no estado receptivo e pleno e com as suas condições bem trabalhadas. Então, nesse sentido. Eu gostaria de rapidamente resumir algumas características importantes da medicina chinesa. Primeiro, nós olhamos não a doença apenas, que é a manifestação, mas o desequilíbrio por trás. Então, é uma medicina que olha para o equilíbrio, olha para o restabelecimento de equilíbrio. E as doenças sendo apenas manifestações desse desequilíbrio. Então, como a Natália falou, um sintoma, um único sintoma, insônia ou ansiedade, pode ser causado por diversos tipos de desequilíbrio. Então, não tem, por exemplo, não tem pontos ou comidas, pontos de acupuntura ou comidas para a depressão. Não tem isso. Qual ponto, doutor? Qual o ponto para a ansiedade? Depende da causa, porque podem existir 4, 5, 6 tipos de desequilíbrio diferentes que podem causar ansiedade. Da mesma forma que um único padrão de desequilíbrio pode causar 10 sintomas diferentes em 10 pessoas diferentes. Então, o cerne do tratamento é diagnosticar e enxergar qual o padrão de equilíbrio. Isso nós vemos escutando, olhando, o que requer tempo. Não, sim, uma consulta de medicina chinesa não é de 15 minutos, nem de 20, nem de 30. Não dá tempo de fazer. E também pela medição do pulso, o pulso que tem 3 posições em cada lado, cada um tem um significado diferente, cada um reflete meridianos diferentes, e a inspeção da língua. O desequilíbrio
pode levar, na primeira instância, a um desequilíbrio energético, onde a pessoa talvez nem tenha alteração funcional ainda. Isso é a fase que a medicina chinesa pode detectar e tratar. A medicina ocidental geralmente não. É aquele paciente que os médicos dizem, olha, era a sua cabeça. Ou 3 especialistas diferentes, cada um diz que não é, na minha área está tudo bem, não tem nada. Se esse desequilíbrio não for corrigido, não for abordado, ao longo de meses ou anos, pode levar a alteração funcional. Por exemplo, cólon irritável ou cólica menstrual. Esses já são um nível mais avançado. A função que está ficando afetada. E se isso também não for abordado, não for corrigido ao longo de meses ou anos ou até décadas, pode levar a alterações anatômicas. Aí sim, aí é quando a tomografia pega, o ultrassom pega. Por exemplo, miomas, por exemplo, úlcera gástrica. Então, esse é o espectro de desenvolvimento de desequilíbrio e muito melhor ser pego ou corrigido logo no início, quando é apenas um desequilíbrio energético. Perfeito, perfeito, exatamente. E a gente chegou aqui a comentar sobre os principais sintomas da estagnação do tiro-fígado. Comentamos também sobre alguns sintomas da deficiência de sangue. Não cheguei a falar muito sobre alguns sintomas, acho interessante até colocar aqui para o pessoal conhecer, né, do calor no coração. Né? Então, o calor do coração, que também é uma possível causa da ansiedade, ratificando mais uma vez que a questão é muito pessoal, então a avaliação ela é muito minuciosa, até porque a gente pode ter paciente com várias síndromes diferentes, né? Então uma sobrepujando a outra, né? Então a gente encontra aquela que de fato está mais aparente, mais aguda, e a gente primeiro vai naquele processo, porque sabendo que tirando aquele processo várias coisas já melhorarão e várias síndromes que estão abaixo também cairão, né? Mas uma característica muito grande de alguém que está vivenciando o processo da ansiedade e que a gente chamaria que tem alguma alteração no meridiano, e não no órgão, tá, pessoal? Mas no meridiano do coração, é uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma excitabilidade muito grande, né? Ela é muito agitada, é aquela pessoa que fala para você assim, quando eu vou deitar para dormir, a minha cabeça não para. Eu penso em tudo que eu preciso fazer amanhã, né? E eu não consigo me desligar daquilo, né? Então, essa excitabilidade mental é uma das características. Uma outra característica é o calor interno. Então, uma pessoa que está sempre com calor, né? Sempre ligando o ar-condicionado, ela já chega nos lugares e aqui está muito quente, estou com calor, vou ligar o ar-condicionado. Então, o calor interno é uma característica também dessa questão. Uma pessoa que fala muito e ela não consegue ouvir o outro. Isso é uma característica também muito forte. Às vezes a gente recebe pacientes assim, né? O paciente, ele fala, e em alguns momentos a gente consegue entrar, né? Mas ele tem a necessidade do imperador e muitas vezes de expor as suas questões, né? Que a gente considera na medicina chinesa cada órgão trazendo um elemento, né? Então, o coração, que a gente chama de meridiano do coração, traz o elemento fogo. Então, geralmente, uma pessoa mais explosiva tem a face avermelhada, né? Transpira, tem uma transpiração até profusa, né? Tá sempre suada, sempre transpirando, né? Essa característica da fala também é muito forte,
de não conseguir ouvir, né? Interrompe, né, o outro constantemente. Então, são características dessa outra forma que a gente analisa, né? Então, eu acho o quadro mais interessante é dizer que cada um deve ser tratado na sua individualidade, né? E não como algo que se faça de uma maneira... Não é como uma receita de bolo. A gente vai falar, pessoal, hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Primeiro ponto, comam isso, né? Segundo ponto, façam isso. Acordem cedo ou acordem tarde, ou façam esse exercício ou não façam aquele. Porque, por exemplo, olha como isso é complexo e é tão bonito, né, Dariush? Eu fico muito encantada com a medicina chinesa. Você pega um paciente, por exemplo, com estagnação do TI do fígado. Uma estagnação do TI do fígado, esse paciente é altamente competitivo. Ele tem uma agressividade que é uma agressividade real. Ele leva tudo muito a sério, mas muito a sério. E você coloca esse paciente, por exemplo, você vai indicar que ele faça um exercício físico de competição. Então, olha como a própria orientação do exercício físico, do educador físico nesse ponto, você precisa entender como que o paciente vai receber aquilo. Porque se você pegar uma pessoa com estagnação do TI do fígado altamente competitiva, ele vai entrar num treino de crossfit e ele vai ser o melhor do treino de crossfit, nem que ele se lesione, altamente lesionado. Então, para esse indivíduo, não busque exercícios físicos de alta competição. Não é esse o procedimento agora. Agora a gente vai acalmar, a gente vai desestagnar, a gente vai fluir as emoções. Então, a gente todo um aparato de olhar, de alimento, né? Então, o indivíduo que está vivenciando a questão da estagnação do TI do fígado, né? Tem que tomar cuidado também com alguns tipos de alimentações, né? Alimentações que agridem o fígado, por exemplo, a bebida alcoólica, né? Também isso precisa ser bem trabalhado e bem conversado, né? A parte de medicações para o médico avaliar também, né? O médico podendo dar a orientação de que agora não é adequado tais. Então, tudo isso precisa ser bem trabalhado nessa equipe, né? Porque a medicina chinesa, ela tem toda uma forma de olhar, como o Dr. Dariush colocou, é uma forma, modus operandi. Na vida, eu vou fazer dessa forma por enquanto, né? Porque não é uma só. Então, a medicina chinesa leva em consideração até a quantidade de banhos por dia, a temperatura do banho, a temperatura do alimento, a natureza térmica do alimento. Então, alguém que tem um calor interno e um calor que, por exemplo, um fígado super dominando o baço estômago, né, gerando um processo ali de gastrite, de refluxo, a pessoa não consegue comer, já durante a alimentação ela já começa a ficar nauseada, ela já começa a ter processos de refluxo. Então, a superdominação, essa lei de fígado e baço, né, com essa superdominância do fígado, também está mostrando que o processo digestivo ali está sofrendo alguma consequência. Então, que tipo de alimento? Será que eu vou passar um alimento que tenha características que vão trazer mais dificuldade, né? Ou eu vou acolher aquela parte sintomática de uma forma organizada, né? Passar um chá adequado, uma alimentação adequada. Estou vendo que o paciente está tendo refluxo durante a alimentação, soluços durante a alimentação, né? Então, a gente leva em consideração, realmente, são muitos fatores para que a consulta fique rápida, né? Principalmente eu vejo assim, da parte da qual eu trabalho, com a parte da nutrição, com a parte da alimentação, da dietoterapia, é muito difícil a gente falar sobre alimentação de forma rápida, porque são
muitos assuntos dentro do campo alimentar, principalmente quando a gente une a medicina tradicional chinesa, né, os conceitos da dietoterapia da medicina tradicional chinesa. Então, todos os pontos a gente aborda. É muito interessante. E é isso que a gente queria trazer para todos, né, Dariushi? Essa visão sobre a ansiedade, né, que de fato, como você colocou, já veio antes, já era uma pandemia. Antes da gente conhecer propriamente o termo pandemia, a gente já lidava com uma, desconhecendo o termo, mas está muito comum nos lares, né? Essa... Sim, sim. O desafio atual no mundo é como se manter equilibrado num meio tão desequilibrado. Esse o, o resumo do desafio da vida moderna é isso. Como manter o equilíbrio no meio de tanto desequilíbrio. E claro que é possível atingir isso, cada um tem sua maneira de abordar. E um olhar holístico, como a medicina chinesa, é de grande ajuda. Não é, eu quero frisar isso, não é que com esse ponto de vista explica tudo, é a única maneira de ver, mas é uma perspectiva muito interessante, muito útil para entender, para nos entendermos e entender como navegar ao longo das fases e das dificuldades da vida. Perfeito, perfeito. Dariush, gostaria de concluir com alguma coisa. Pessoal também, espero que todos tenham gostado muito. Eu não sei se teria algum comentário, Como é que vocês estão? alguma questão. Como é que vocês estão recebendo essas informações? Aqui tem comentários, muitos comentários positivos no sentido que aprender com a medicina chinesa é muito legal, como a medicina chinesa enxerga as emoções, que é muito interessante. Então, todo mundo verificando, né, esse novo, constatando essa nova forma de olhar. É como o nosso título, né, do tema, uma cura antiga para um mal moderno. Aqui muita gente bacana, muita gente que vem aqui na clínica, muitos pacientes aqui que a gente, e outras pessoas que eu estou lendo o nome aqui pela primeira vez. Que bacana, gente. Eu fico muito feliz de todo esse apoio. Espero que tenha rendido reflexões, né? Porque isso a gente comenta assim, não como um julgamento de forma nenhuma, mas como constatações, né? Constatações que todos nós passamos por esses momentos, né? Então, é uma forma de encarar diferente. Bacana, pessoal. Acho que então, suas explicações eram tão boas que não ficaram dúvidas. Então... A sua gentileza, a sua gentileza. Que bom, eu espero nós, né, termos trazido um momento reflexivo. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, Natália. Obrigado a todos pela participação, pela paciência de ouvir o que nós tivemos a expor. E
ficamos, né? Fico disponível caso houver alguma questão, alguém queira depois levantar algo até da sua vida particular em relação, na perspectiva da abordagem que foi levantado agora durante esse live. Perfeito. Pessoal, gratidão pelo tempo disponibilizado para nos assistir, por toda a energia de vocês. A gente agradece na pessoa da Natália, na pessoa do Dariush, na pessoa de toda a equipe Q10. E esperamos vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, tá bom? Uma boa noite para todos e até mais. Boa noite, muito obrigado. Tchau, Dariush. Tchau, tchau.